A pergunta que nós temos para responder hoje é a seguinte: como manter esperança em tempos de crise? E para responder essa pergunta, é claro, eu te faço um convite. Abra os ouvidos e o coração. Sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta, um espaço para ouvir, refletir e praticar o Evangelho. Eu sou Thierry Werneck e Dupla Escuta é o meu podcast. Vivemos em uma época marcada por más notícias. Todos os dias somos informados sobre guerras, crises econômicas, doenças, violência, catástrofes naturais e conflitos sociais. Mas, além das grandes tragédias que aparecem nos jornais, existem também aquelas crises silenciosas que nunca se tornam manchete. São os diagnósticos médicos inesperados, o desemprego, o casamento que chega ao fim, a ansiedade que parece não passar, o luto, a decepção com pessoas, inclusive, que nós amamos. Há momentos em que tudo parece escurecer ao nosso redor. E quando isso acontece, surge uma pergunta que atravessa gerações. Ainda existe esperança? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Talvez a esteja fazendo agora. E pode até ser que você já tenha uma resposta para essa pergunta. É claro que ainda existe esperança. Aliás, a esperança é a última que morre. Não é isso que ouvimos e dizemos frequentemente? Pode ser que, de fato, acreditemos nisso. Mas a questão que fica é a seguinte: como manter a esperança quando a realidade em nossa volta parece desmoronar? A Bíblia não responde essa pergunta com frases de efeito ou pensamentos positivos, como nós estamos acostumados a responder. Enquanto nós falamos de esperança ignorando a dor, ou considerando que ela esteja em uma situação passageira, as Escrituras falam sobre a esperança olhando diretamente para a dor, sem ignorá-la. Por isso, hoje vamos refletir sobre dois textos que nasceram em meio ao sofrimento. Eu estou falando de Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 25, e Romanos, capítulo 15, versículo 13. Vamos para o texto? Lamentações 3, 21 e 25 diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Agora, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Imagine agora um navio enfrentando uma tempestade. As ondas são fortes, o vento parece empurrá-lo para qualquer direção, o céu está completamente escuro. Em um momento como esse, o capitão do navio não se preocupa em procurar um lugar onde não existam ondas. O que ele faz então? Ele procura algo firme onde possa lançar a sua âncora. A âncora não faz a tempestade desaparecer. Ela também não impede que o vento continue soprando, mas impede que o navio seja levado sem controle pelas correntes marítimas. A esperança cristã funciona analogamente assim. Ela não elimina imediatamente as tempestades da vida, mas ela nos mantém firmes para que não sejamos levados por essas ondas que, dia e noite, se lançam contra nós. Vivemos em uma cultura que frequentemente confunde esperança com pensamento positivo. Quando paramos para ouvir o mundo, o que escutamos é algo semelhante a: calma, tudo vai dar certo. Mantenha os pensamentos positivos. Acredite que o universo vai conspirar ao seu favor. Embora essas frases possam parecer ou até oferecer algum conforto momentâneo, elas não são a esperança descrita pelas Escrituras. A esperança bíblica nunca ignora a realidade. Para a esperança bíblica, não basta ter pensamentos positivos ou simplesmente crer que as coisas vão melhorar. A esperança bíblica está inserida na realidade do sofrimento. Ela também faz parte dessa realidade. O livro de Lamentações é uma prova disso. Observe a realidade dos dias de Jeremias, autor do livro de Lamentações. Jerusalém havia sido destruída. As muralhas estavam em ruínas.
O templo havia sido queimado. O povo experimentava fome, exílio e humilhação. O profeta Jeremias não esconde nenhuma dessas dores. Pelo contrário, ele descreve a devastação do seu tempo com palavras fortes. Ele chora, ele lamenta, ele questiona. Não existe uma espécie de maquiagem espiritual, ou seja, uma fé mascarada de pensamentos positivos ou algo do tipo. Não existe negação da realidade. E é exatamente nesse contexto que ele escreve uma das declarações mais conhecidas das Escrituras. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Perceba o detalhe. Jeremias não diz que a situação vai melhorar, que tudo vai ficar bem, ou que as coisas vão dar certo se pensarem positivamente. O que Jeremias faz? Ele escolhe lembrar de algo maior do que as circunstâncias. Mas o que Jeremias decide trazer à memória? Ele responde logo em seguida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A esperança cristã não está fundamentada em probabilidades ou em estatísticas. Não está fundamentada na força das nossas emoções. Ela está fundamentada no caráter de Deus, em quem Deus é. Observe o que Jeremias diz. Tenho esperança porque Deus continua sendo misericordioso e fiel. Se a esperança de Jeremias estivesse baseada em sua capacidade de enfrentar o sofrimento, de enfrentar a dor, inegavelmente ela desapareceria toda vez que ele se visse fraco diante de situações difíceis. Se sua esperança estivesse baseada nas circunstâncias ou nas probabilidades, ela desapareceria toda vez que as circunstâncias mudassem, toda vez que o resultado não fosse aquele esperado. Mas, como a sua esperança está baseada no caráter imutável de Deus, ela permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. O Novo Testamento confirma essa mesma verdade. Em Romanos 15:13, texto que nós lemos lá no início, Paulo chama Deus de o Deus da esperança. Isso é fantástico, gente. Paulo enxerga Deus como aquele que não apenas oferece esperança, mas como aquele que é a própria fonte da esperança. E Paulo ora para que Deus encha os cristãos de toda a alegria e paz no crer, para que sejam ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa esperança não nasce do esforço humano. Ela é produzida pelo Espírito Santo. É um dom que Deus cultiva em seu povo pelo poder do Espírito Santo. Aqui nós vemos o Novo Testamento concordando, com o Antigo Testamento no que diz respeito a termos a nossa esperança fundamentada no caráter imutável de Deus. Esse Deus que é fonte de toda esperança e que a produz em nós pelo poder do Espírito Santo. Nesses tempos difíceis, você tem buscado sua esperança em Deus ou nas circunstâncias? Você tem buscado pelo poder do Espírito Santo ou pelo poder do pensamento positivo? Existe ainda uma terceira dimensão da esperança cristã. Ela olha para o futuro, essa esperança da qual nós estamos falando, olha para o futuro, é verdade, mas não como quem foge do presente. Ela olha para o futuro para encontrar forças para viver o hoje. A Bíblia descreve a história caminhando para um fim. Não um fim de destruição definitiva, mas de restauração completa. Cristo voltará, o pecado será vencido completamente, a morte será destruída e toda lágrima será enxugada. Essa promessa muda a maneira como nós enfrentamos o nosso presente. Pense em alguém atravessando uma longa noite sabendo que o amanhecer chegará em breve. A noite continua escura, o frio continua presente, mas a certeza do nascer do sol muda a forma como aquela pessoa atravessa a escuridão da noite. É assim que a esperança cristã funciona. Ela não faz o sofrimento desaparecer, mas nos dá a certeza de que ele não é definitivo. A cruz de Cristo nos lembra que Deus pode transformar o pior momento da história no maior anúncio de redenção. Deus pode fazer da maior derrota a maior vitória. Se Deus fez isso na cruz,
Ele também pode conduzir a nossa história para um fim cheio de esperança. Aliás, Deus fez isso na cruz para conduzir nossa história a um fim cheio de esperança. Então, ainda existe esperança? Essa foi a pergunta lá do início do nosso episódio. Ainda existe esperança? A resposta da Bíblia é um profundo sim. Mas não porque ignoramos a realidade. Existe esperança porque Deus continua sendo Deus. Sua misericórdia continua nova, se renova a cada dia. Sua fidelidade continua firme. Seu espírito continua sustentando sua igreja e suas promessas continuam verdadeiras. Ser cristão não significa viver fugindo ou viver fingindo, que tudo está bem. Significa aprender a olhar para a realidade com os olhos da esperança. O cristão chora, sente medo, experimenta perdas, lamenta, mas não se desespera. Porque sabe que Deus permanece fiel, mesmo quando o caminho parece escuro. Essa é a diferença entre esperança e ilusão. A ilusão fecha os olhos para a realidade. A esperança abre os olhos para Deus. Retomando a ilustração. Lembre-se da imagem da âncora. A tempestade não desapareceu. As ondas continuam batendo contra o navio. O vento continua soprando, mas o navio permanece firme. E não foi porque o mar ficou mais calmo, não. É porque sua âncora está presa em algo que não se move. Está fundamentada na firmeza do imutável. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade. Talvez sua fé esteja sendo sacudida pelas ondas da vida. Se for esse o caso, não coloque sua esperança nas circunstâncias, nas suas forças, nem na possibilidade de controlar o amanhã, como se isso fosse possível. Lance sua âncora naquele que nunca muda. Porque as ondas passam, as tempestades cessam, as crises terminam, mas o Deus da esperança permanece para sempre. E quem ancora sua vida nele pode atravessar os dias mais difíceis sem perder a certeza de que a última palavra da história não pertence ao sofrimento, pertence ao Senhor. Meu amigo, se você acredita nessa verdade, se isso faz sentido para você, e se essa mensagem de alguma forma tocou seu coração ou te fez lembrar de alguém, então não deixa de compartilhar com os seus amigos, suas amigas, com o grupo da igreja. Compartilha esse episódio para aquelas pessoas que vocês conhecem e que precisam ouvir essa mensagem, que precisam compreender que nós precisamos estar firmes naquele que é imutável. Amém? Então é isso aí. Eu fico por aqui. Eu sou o Thierry Werneck. Dupla Escuta é o meu podcast, ele é um pouquinho seu toda vez que você curte e compartilha os episódios e nós vamos caminhando juntos, porque a caminhada com Cristo não é solitária, ela é comunitária, então vamos continuar caminhando juntos, amém? Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!